No mundo moderno, tudo parece estar ao alcance de um toque. Nunca tivemos tanta informação, tantas possibilidades, tantas vozes falando ao mesmo tempo. Mas, curiosamente, nunca se viu uma geração tão confusa, ansiosa e cansada como a geração Z. Jovens que nasceram entre meados da década de 1990 e o começo dos anos 2010, que cresceram em meio à internet, smartphones, redes sociais e tecnologias que mudam em ritmo acelerado, mas que no fundo se sentem perdidos. A pergunta que ecoa silenciosamente em milhões de pessoas é uma só: qual o sentido de tudo isso? E por que, mesmo cercados de tudo, tantos ainda se sentem incompletos? A geração Z vive online. Desde muito cedo aprendeu a lidar com telas, tablets, celulares e computadores. Hoje, o número de jovens que passam mais de 7 horas por dia conectados já ultrapassa a metade em muitos países. O tempo de tela cresceu, mas o tempo de convivência real diminuiu. Eles sabem se expressar por memes, emojis e vídeos curtos, mas muitos têm dificuldade em manter uma conversa profunda, olho no olho. Falar ao telefone para alguns já se tornou algo desconfortável. Interações sociais foram substituídas por mensagens rápidas, likes e reações. Essa geração aprendeu a se comunicar com o mundo todo, mas perdeu o hábito de conversar com a própria família na hora do jantar. Aprendeu a editar vídeos com filtros incríveis, mas tem dificuldades para falar sobre seus sentimentos sem se esconder atrás de uma tela. Estudos psicológicos recentes revelam um dado alarmante. O número de jovens que dizem não ter ninguém de confiança com quem possam conversar aumentou drasticamente na última década. Estamos criando uma geração que compartilha tudo, menos o que sente de verdade. E, no fundo, muitos sentem falta de algo que nem sabem nomear. Um tipo de presença silenciosa que acolhe mesmo sem falar. É como se existisse um espaço no peito que nem todas as conexões do mundo conseguem preencher. Durante anos, a geração Z ouviu que poderia ser o que quisesse, que bastava sonhar, acreditar e correr atrás. Mas o mercado de trabalho é cruel, as exigências são muitas. A meritocracia vendida como fórmula mágica ignora desigualdades profundas. E assim, milhares de jovens se sentem frustrados porque a vida não seguiu o script que prometeram. Não conseguiram o emprego ideal, nem o corpo ideal e nem o relacionamento ideal. Enquanto isso, nas redes sociais, todos parecem estar vivendo o auge da própria existência. A comparação constante se tornou um vício e a sensação de inadequação é cada vez mais comum. Muitos jovens se anestesiam com conteúdos de humor, vídeos curtos, jogos e compras online. Mas quando a tela apaga, o vazio continua lá. Não é apenas um problema de autoestima, é um problema de identidade. A busca por validação virou uma batalha diária onde o número de seguidores, curtidas e engajamento muitas vezes define o valor de uma pessoa. Só que esse valor é ilusório. Quando a pessoa percebe isso, o chão desaparece. Talvez porque o verdadeiro valor do ser humano nunca esteve naquilo que ele exibe, mas naquilo que o sustenta por dentro. E há algo ou alguém que sustenta em silêncio, que acolhe no invisível, que conhece o íntimo de cada alma, mesmo quando ela mesma se desconhece. Antigamente, as referências eram mais claras. Existiam parâmetros culturais, sociais e familiares. Hoje, tudo está em constante transformação. A geração Z vive em um ambiente de transitoriedade permanente. O que é certo hoje pode ser cancelado amanhã. O que é tendência agora vira vergonha em semanas. Em um mundo onde até a identidade é líquida, o resultado é uma juventude mergulhada em confusão. Muitos jovens dizem não saber quem são, o que acreditam ou o que querem da vida. E não é por falta de informação, é por excesso dela.
A internet trouxe liberdade para todos se expressarem, mas também gerou uma avalanche de opiniões, ideologias, discursos extremos e contradições. A pluralidade que deveria enriquecer muitas vezes paralisa. Como decidir qual caminho seguir quando se é bombardeado por dezenas de vozes dizendo que você precisa ser você mesmo, mas sem explicar quem é esse você? Essa crise de identidade tem efeitos profundos. Ela afeta relacionamentos, a saúde mental, a autoconfiança e até a forma como os jovens enxergam o futuro. E quando não se sabe quem é, qualquer direção parece incerta. O que falta talvez não seja uma nova identidade, mas o reencontro com a essência. Aquela voz interior que ainda sussurra em meio ao ruído, apontando um sentido mais alto, uma origem maior, um propósito que não se desfaz com o tempo. A escola ainda ensina conteúdos como se estivéssemos em 1980. Fórmulas matemáticas, datas históricas, estruturas gramaticais, mas poucas instituições preparam os jovens para lidar com frustrações, rejeições, dores emocionais ou crises existenciais. A educação ignora o emocional e o mundo real cobra isso com juros. Ao sair da escola, os jovens entram em um mercado de trabalho competitivo, exigente e instável. Precisam ter currículo, portfólio e experiência, muitas vezes sem sequer ter vivido o suficiente. E enquanto isso, são bombardeados por influenciadores de sucesso, empreendedores mirins, adolescentes milionários no TikTok. O contraste entre a realidade e a expectativa é brutal. Na internet, todo mundo venceu. Na vida real, a maioria está tentando entender como pagar um boleto. E o mais grave, muitos sequer aprendem a esperar. A lógica do imediatismo moldou a mente da geração Z. Tudo tem que ser para agora. A recompensa precisa ser instantânea. Se demora, desanima. Se exige paciência, parece impossível. Mas viver exige paciência, exige tempo, exige processo. E o sistema atual não ensina isso. É como se a alma estivesse sendo preparada para consumir, mas não para preservar, para produzir, mas não para confiar. E às vezes, confiar é tudo o que resta. Confiar em algo que não se vê, mas que sustenta. Algo eterno, mesmo num mundo onde tudo muda. O amanhã será pior? Essa pergunta, apesar de incômoda, precisa ser feita. O que será do mundo quando a geração que já nasceu cansada assumir os cargos de liderança, criar os filhos, cuidar dos idosos, tomar decisões importantes? O futuro dependerá de pessoas emocionalmente saudáveis, equilibradas, conscientes de seus valores. Mas o que vemos hoje é uma juventude que luta contra insônia, depressão, apatia e medo. Se a cultura da comparação, da hiperexposição e do imediatismo continuar sendo normalizada, teremos adultos instáveis, sociedades frágeis e relacionamentos cada vez mais descartáveis. O avanço da tecnologia é inevitável, mas o avanço humano precisa caminhar junto. Não adianta termos inteligência artificial se não formamos inteligência emocional. Não adianta conquistarmos o espaço se estamos perdendo o sentido da própria existência aqui na Terra. O risco maior não é o fim da humanidade, mas o esvaziamento daquilo que faz dela algo valioso. E o que faz a vida ter valor nem sempre está nos olhos. Às vezes, está no invisível, naquilo que pulsa no silêncio, que guia sem forçar, que existe desde o princípio esperando ser redescoberto. Ainda há saída? Sim, mas a saída não virá de um novo aplicativo, de uma tendência ou de uma moda passageira. A saída começa com uma pausa. É preciso parar de fugir do incômodo. Fugir da dor é natural, mas fugir dela o tempo todo é adoecer. A dor precisa ser sentida, compreendida e processada. É no desconforto que as maiores verdades emergem e é no silêncio que as respostas aparecem. O mundo precisa reaprender a cultivar a profundidade,
a recuperar o valor das conversas sinceras, a buscar vínculos verdadeiros e aceitar que não há sucesso sem propósito. Buscar sentido é uma jornada, não um destino. E nessa jornada é preciso coragem para ir contra o fluxo. Desligar o celular, aceitar o tédio, encarar a solidão e refletir sobre o que realmente importa. Só assim, o vazio deixa de ser um buraco e se transforma em espaço para algo novo. E esse algo novo pode ser a antiga presença que sempre esteve lá, calada, esperando ser notada. Uma presença que preenche sem gritar, que consola sem fazer barulho e que devolve sentido ao que parecia perdido. A geração Z não está perdida, mas está pedindo ajuda. Não com palavras, mas com comportamentos e com sinais. A apatia, o excesso de distrações, a explosão de doenças mentais, tudo isso é uma forma silenciosa de dizer que algo está errado. O alerta está aí, diante dos nossos olhos. A sociedade precisa olhar para essa geração com mais empatia e também com mais responsabilidade. Não podemos entregar um mundo sem estrutura e depois cobrar deles maturidade emocional. E a geração Z, por sua vez, precisa entender que é possível sair do ciclo de um vazio, mas isso exige esforço, envolve escolhas e pede tempo. No fim, todos nós, de qualquer idade, estamos buscando a mesma coisa, sentido. E talvez o sentido não esteja nas coisas que temos, mas na forma como vivemos, sentimos, compartilhamos e cuidamos uns dos outros. É isso que faz a vida valer a pena. E é nesse cuidado, nesse amor silencioso que preenche o invisível, que muitos poderão reencontrar aquilo que sempre procuraram, mesmo sem saber o nome.